Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos corrigir a atividade do PET volume 2 do 7º ano. Essa é a semana número 1. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo. Então a semana número 1 tem como unidade temática a geometria e os conteúdos relacionados, o ângulo e seus elementos e medida de ângulo. Então, iniciando aqui com a questão número 1, ela fala o seguinte: para resolver essa atividade, você vai precisar de 2 canudinhos de refrigerante e um alfinetinho ou uma tachinha. Vamos experimentar? 1. Usando o alfinetinho ou a tachinha, prenda os 2 canudinhos por uma das extremidades. Depois faça o que se pede. Bom, é uma atividade bem parecida com a do 6º ano, então eu fiz o seguinte: eu peguei aqui um canudinho, um alfinete, uma tesoura e um papelão. Então primeiro eu peguei o canudinho e cortei ele ao meio e fiquei com 2 pedaços, 2 canudinhos. E nas 2 extremidades aqui eu simplesmente furei com um alfinete, deixando desse jeito. Na sequência eu furei o papelão e formei esse ângulo, tá? Esse ângulo não, né? Essa abertura, porque na letra A ele fala o seguinte: fixe um canudinho e gire o outro menos de uma volta. Então eu fixei um canudinho e o outro eu girei menos de uma volta. Observe que foi determinado uma região entre eles. Tá aqui, ó, eu tenho essa região, ou poderia falar que eu tenho essa região. A gente vai considerar essa menor região aqui. A essa região damos o nome de ângulo. Então isso aqui é um ângulo, uma abertura entre 2 segmentos de reta ou 2 semirretas vai gerar uma região chamada de ângulo. Os canudinhos representam os lados do ângulo e a cabeça do alfinete ou a tachinha representa o seu vértice. Tá? Então nós temos aqui um ângulo, esse aqui seria o vértice e aqui seriam os lados do nosso ângulo. Letra B. Faça um desenho no espaço abaixo representando o ângulo que você formou. Identifique nesse desenho os lados e o vértice do ângulo. Então vamos imaginar que eu tenha encontrado esse ângulo, modifiquei um pouquinho, né? Peguei aqui outra abertura. Então esse é o nosso ângulo. Vamos identificar nele agora então os lados e o vértice. Então esse aqui é o vértice. Então esse ponto é o vértice do nosso ângulo. E as 2 semirretas elas vão formar o lado, ou no caso, os lados do nosso ângulo. Então, em azul aqui, nós temos o lado. Vou colocar lados, mandar uma setinha para cá e a outra setinha para o outro lado. Beleza? Dando continuidade. 2. Agora, em cada item, você deve girar o canudinho como indicado e depois desenhar o ângulo formado. Giro de metade da volta. Então, eu tenho aqui os 2 canudinhos para o mesmo lado e vou girar metade de uma volta. Então, vou fazer o seguinte. Tá aqui. Efetuei o giro e ficou desse jeito. Ficou um canudinho para cada lado, ou seja, uma setinha para a esquerda, outra setinha para a direita. E aqui no centro estaria o nosso vértice. Letra B, giro de uma volta inteira. Então tem aqui a posição inicial, vou girar uma volta inteira, então vai ficar desse jeito. Então na hora que eu realizo esse giro de uma volta inteira, os 2 canudinhos ficam para a mesma direção. Então tá aqui um canudinho para a esquerda, o outro canudinho também para a esquerda. Então esse seria o desenho. Letra C, giro de 1/4 de volta, né? Então eu pegar uma volta, dividir em 4 partes e girar apenas uma parte. Então está aqui girando 1/4 de volta. Então ficou um canudinho virado para a esquerda e o outro para cima. Então um canudinho para a esquerda, um canudinho para cima. Letra D, giro de menos de 1/4 de volta. Bom, se isso aqui é 1/4 de volta, tem que girar um pouco menos. Então girando aqui menos que 1/4 de volta, tá aí. Vou ficar com essa abertura, é menor que 1/4 de volta, já que essa abertura é 1/4 de volta. Então o meu desenho vai ficar assim, 2 setinhas, sendo que a abertura é menor que 1/4 de volta. Já a letra E, giro de mais de 1/4 de volta.
Então vamos girar um pouquinho mais que 1/4. Então tá aqui 1/4 de volta, um pouquinho mais, vou deixar desse jeito. Temos ali o nosso ângulo, tá aqui o desenho do ângulo com mais de 1/4 de volta. Compare os ângulos que você desenhou nas letras D e E, qual deles é maior e por quê? Então tá aqui o ângulo D, tá aqui o ângulo E, qual deles você acha que é o maior ângulo? Bom, na minha visão, o maior ângulo é o ângulo E. Então coloquei assim, o ângulo E é o maior. Mas por que ele é o maior? Vamos analisar a abertura dos dois ângulos. Então está aqui a abertura do ângulo D e aqui está a abertura do ângulo E. Então essa abertura ela foi maior que a abertura do ângulo E. Então eu justifiquei assim, porque o ângulo E possui a maior abertura. Tá? Se ele possui a maior abertura, ele é simplesmente o maior ângulo. Questão número 2. O ângulo que representa a metade de uma volta chama-se ângulo raso. O ângulo que representa 1/4 de volta chama-se ângulo reto. E indicamos o ângulo reto pelo símbolo, tá aqui ó, tem um quadradinho. Dê exemplo de ângulos retos e ângulos rasos que estão à sua volta. Bom, em sua volta aí vai ser fácil localizar ângulos retos. Tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, uma prateleira, nós temos aqui um ângulo reto. Na porta, então na quina aqui, né, do batente eu tenho um ângulo reto. Na quina da porta eu tenho um ângulo reto, que seria um ângulo de 90 graus. Já o ângulo raso, né, que é o ângulo de meia volta, metade de uma volta, ele pode aparecer em qualquer lugar, né, porque é a metade de uma volta. E um lugar fácil de contextualizar esse ângulo raso, né, metade de uma volta, eu peguei aqui um leque aberto no máximo, então eu tenho aqui a metade de uma volta, ou seja, eu tenho um ângulo raso. Então onde eu estou eu consigo ver uma prateleira, por isso eu coloquei ela aqui, tem a porta. Agora o leque, né, eu tive que pensar bastante para poder achar ele. Então eu peguei aqui um leque na gaveta, abri ele ao máximo, e ele de fato forma um ângulo de meia volta, né? Um ângulo raso. Tá? Nesse caso são figuras ilustrativas. Questão 3. Para nomear um ângulo é comum usarmos 3 de seus pontos. O vértice mais 2 pontos distintos, cada um deles pertencente a um dos lados do ângulo. Na figura a seguir temos o ângulo AOB. Indicamos esse ângulo por AOB ou BOA. Então está aqui o ângulo, né? O vértice, no caso, ele vai receber um acento circunflexo. Então eu posso falar que é o ângulo AOB ou BOA. Tá? O vértice sempre vai ser a letra do meio e vai receber um acento circunflexo. Identifique no ângulo acima o vértice e os lados. Então primeiro eu vou identificar o ângulo, né? Só para a gente relembrar aqui, o ângulo é a abertura. O vértice, tá aqui ó, é onde é realizado essa abertura. E as duas semirretas são os lados do nosso ângulo. Beleza? Bem tranquilo, né? Então volta a reforçar, para nomear um ângulo nós iremos utilizar 3 letras. No meio fica o vértice. Questão 4. Observe que na notação de um ângulo por 3 pontos, a letra que fica no meio corresponde ao vértice do ângulo. O símbolo circunflexo, né, acento circunflexo no caso, é usado para destacar o vértice. Em cada caso, desenhe um ângulo, destacando sempre 3 pontos, o vértice e os 2 pontos de seus lados, conforme indicado na notação. Então a gente quer aqui o ângulo BAC. Então está aqui o desenho, o ângulo BAC. O vértice ocorre no ponto A, que é a letrinha do meio. Depois nós queremos o ângulo POQ. Então está aqui o ângulo POQ e o vértice acontece no ponto O. E por último, o ângulo RET. Então, RET e o vértice acontecendo no ponto E. Então, desenhamos aí 3 ângulos como foi solicitado. Questão 5. Escreva a notação de cada ângulo a seguir usando 3 de seus pontos.
Depois ordene esses ângulos do menor para o maior e responda: o que determina a medida de um ângulo? Bom, vamos nomear esses ângulos então, né? Para nomear esses ângulos, nós iremos utilizar as letras. Então, aqui, por exemplo, na letra A, eu posso falar que é o ângulo AOB ou BOA. Então tá aí, AOB ou BOA. Porém, a apostila faltou criatividade, né? Porque ela usou as mesmas letras na letra A, B e C. Então aqui eu também tenho o ângulo AOB ou BOA. E na letra C, ângulo AOB ou BOA. Tá? Nós temos aí então nomeado os três ângulos. Depois pediu para ordenar esses ângulos do menor para o maior. Bom, o menor é o ângulo A porque a abertura ela é menor, comparando com o B e comparando com o C. Então, o ângulo da letra A é o menor. Quando eu olho para a letra B e para a letra C, aquele que tem a maior abertura é justamente o ângulo B. Então, o menor é o A, o maior é o B. Logo, o C é aquele ângulo intermediário. Então, eu vou colocar assim: A é o menor e B é o maior ângulo. Logo, a sequência é A, C, B. O A é o menor, depois vem o C e o B seria o maior. E aqui ele pergunta o que determina a medida de um ângulo. Então, para finalizar, o que determina a medida de um ângulo é a abertura realizada pelos dois lados. Quanto maior a abertura, maior a medida do ângulo. Espero que vocês tenham aí curtido essa correção. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. E até a próxima aula, né? Até a semana que vem, na correção da semana número 2. Bom estudo aí ao longo da semana. Grande abraço.